Olá, estudantes do módulo 1 dos jovens e adultos. Vamos começar mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar de fontes de energias, fontes renováveis e não renováveis. Estamos chegando ao final do ano. Essa é a nossa última aula deste ano. Olha aí, hein? Conseguimos, que maravilha! Pois é, e aí a gente já falou tantos conteúdos e aí também já falamos sobre esse assunto, é quase como uma revisão, tá? Não podemos esquecer que esta aula, ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. Nós estamos aqui com a intérprete Raquel, seja muito bem-vinda, Raquel, fazendo com que essa aula se torne mais inclusiva, mais pessoas possam compreendê-la, tá bom? E aí também lembrando a vocês que vocês podem assistir essa aula pelo aplicativo, vocês podem assistir pela TV e também pelo nosso canal do YouTube. E lá no canal vocês podem colocar as respostas das atividades que a gente propõe aqui no final de toda a aula. Eu sempre deixo aí uma atividade para que vocês possam debater em sala, para que vocês possam conversar aí com seus colegas, com sua professora, e no final vocês podem acessar a aula novamente, assistir quantas vezes quiserem no nosso canal do Educa Recife lá no YouTube, e nos comentários coloca as respostas aí das propostas de atividade que a gente faz. Combinado? Então eu aguardo vocês lá no nosso canal, tá certo? Aproveita, assiste a aula, dá um like, faz comentários, a gente aguarda vocês. Pois muito bem, fonte de energia é o nosso conteúdo, o nosso componente curricular é ciências. E a gente vai iniciar falando aquela frasezinha que eu sempre trago, não é? Que é para a gente, assim, refletir, a gente pensar um pouquinho. Estamos chegando ao final do ano, como eu já falei a vocês. Última aula, a gente venceu essa etapa. E a frase de hoje é do educador Rubem Alves. Eu já apresentei ele para vocês na aula passada. E diz o seguinte, ó. Valorizar o seu trabalho não é criar expectativa de reconhecimento alheio. O reconhecimento deve partir de você. Autovalorizar-se. Esse é o segredo. Então, aí essa imagem, ela é muito significativa, porque é a gente que tem que se abraçar, é a gente que tem que se valorizar, é a gente que tem que valorizar o nosso trabalho. Isso é muito importante, tá certo? É importante que a gente faça isso. E Rubem Alves estava coberto de razão quando ele escreveu e quando ele pensou dessa forma. Eu mesma adoro esse autor e esse educador, porque ele realmente, os livros dele, traz assim coisas que a gente reflete, que a gente vê que tem muito a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano e com a educação em geral. Pois muito bem. Agora que a gente já refletiu um pouquinho sobre a frase de Rubem Alves, vamos começar a aula propriamente dita com o nosso conteúdo, né? A gente vai trabalhar o componente curricular ciências e o tema é fontes de energia renováveis e não renováveis. Certo? Muito bem. Olha só. Você sabia que a energia está presente em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia? Tudo precisa de energia. Até a gente, para acordar e trabalhar, estudar, a gente está sempre aí desenvolvendo essa energia vital. Nós precisamos ter energia para poder realizar todas as atividades do cotidiano. Então, energia está presente em tudo. É importantíssimo ter. E aí, a gente vai falar de uma determinada energia e dessas fontes, né, que podem ser renováveis ou não renováveis, tá? Mas o que são, então, fontes de energia? São recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Então, essas fontes, elas podem ser naturais ou artificiais. E ela vai produzir essa energia, que pode ser renovável ou não renovável. Não esquece, tema da aula de hoje, fontes de energia renováveis ou não renováveis, tá? Então, olha só,
As fontes de energia, elas são extremamente importantes nas atividades humanas, pois originam combustíveis e eletricidades que servem para iluminar, movimentar máquinas, caminhões, entre outras aplicações. Então, como eu disse a vocês, a energia ela está presente no nosso cotidiano em todas as coisas que nós realizamos. E aí a gente tem diversas fontes. Essa imagem, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, a gente está mostrando fontes diversas de energia. A gente vê aí placa de energia solar, a gente vê turbinas da energia eólica. Então, fontes de energias diversas que estão aí e que a gente está o tempo todo explorando, tá? Conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energias, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Então, o que é que vai caracterizar uma energia renovável ou não renovável? É se ela tem reposição ou não desse recurso na natureza. Tá? Se tem, ela é renovável. Se ela vai se esgotando, não renováveis. Então, isso aí é que a gente tem que parar para pensar. De onde é que se origina a energia que está sendo utilizada para determinada coisa? E aí, se essa energia, ela vai ser renovável ou não renovável. Fontes renováveis de energias são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. Então, apesar de se renovar, não significa que vai existir o tempo todo, que não vai se acabar. Não é bem assim. Se renova, mas não significa que é inesgotável, que não vai se esgotar jamais. Então, a gente tem que prestar bastante atenção que tipo de energia é esse e de onde se origina. Tá? Importantíssimo, nem toda fonte renovável de energia é uma energia limpa, ou seja, essa energia ela está livre da emissão de poluentes ou de impactos ambientais em larga escala. Então, não é porque ela é uma fonte de energia renovável que ela não pode poluir, que ela não pode causar danos ao nosso meio ambiente. Uma coisa não significa não estar atrelado juntinho da outra, não. Então, pode acontecer, deve ser uma fonte renovável, mas ela trazer algum tipo de dano vai ter algum impacto ambiental no nosso planeta. Então, a gente precisa ficar bem atento a este detalhe. Fonte de energias não renováveis, então, o que seria? As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Então, se a gente parar para pensar, né, quais são as fontes de energia que existem? Será que elas estarão sempre se renovando? Quais são as que se esgotam? Quais são as que não se esgotam? Então, a gente tem que pensar que a não renovável, ela vai aí se esgotar no futuro próximo, tá? E alguns recursos energéticos, como o petróleo, por exemplo, possuem o seu esgotamento estimado para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses elementos. E olha que coisa interessante, muitas das coisas que a gente usa energia vem justamente do petróleo. Um dos exemplos é o combustível que se utiliza nos carros. O petróleo também é utilizado para a fabricação de plástico, a gente já falou disso aqui em outras aulas. E o petróleo é uma fonte não renovável, ela tem a tendência de se esgotar aí em algumas décadas, então tem que parar e prestar bastante atenção nisso aí também. E existem os tipos de alternativos de energia. Então, olha, a gente já falou de energias, as fontes são esgotáveis, não esgotáveis, mas, como eu disse a vocês, muitas das energias que a gente utiliza é derivada do petróleo, mas já estamos buscando fontes alternativas de energias. Por quê? Para que a gente possa substituir. Então, o que são essas fontes de alternativas de energia? Elas apresentam maior disponibilidade e causam menos impactos ambientais.
porém, ainda são poucos utilizadas por necessitarem de maiores investimentos tecnológicos que viabilizem economicamente seu uso. Então, apesar de, para o planeta, ser bastante interessante o uso desse tipo de tecnologia, porque não causa tanto dano ambiental, mas por ainda ter um gasto de investimento caro, ainda não é tão utilizada assim, tá certo? Então, esse tipo de alternativa, apesar de que a gente pode até falar que alguns desses tipos alternativos de energia já estão se popularizando. E aí a gente coloca como exemplo a energia solar. Vocês observam, inclusive, na imagem que está aparecendo aí na tela, é uma casa, né, que está utilizando a energia solar. Ela está utilizando uma placa de energia solar. Então, isso é um tipo de energia alternativo, mas que ainda não é tão popular assim, porque tem um alto investimento financeiro. Então, por conta disso, não é tão utilizado. Embora a gente já veja aí muitos lugares que já estão usando esse tipo de energia, a energia solar. A gente pode pensar também em outros tipos de energias alternativas, como por exemplo a energia eólica, a energia dos oceanos. Então tudo isso são tipos alternativos de energia, mas para serem utilizados demandam um alto investimento que ainda não está sendo tão popularizado assim, tá bom? E aí, gente, a gente vai pensando aí, olha, falamos aqui em várias fontes de energias, né? E aí, energias que vêm de fontes renováveis, fontes não renováveis. Mas, se a gente parar para pensar, essa energia é muito necessária na nossa vida e nós precisamos utilizá-la com responsabilidade. É uma das coisas que eu falo bastante aqui nas nossas aulas de ciências. Todos os recursos naturais, eles precisam ser utilizados com responsabilidade. A gente tem que pensar nesse uso, nesse consumo, não é? A gente precisa pensar no consumo responsável e a gente precisa pensar também na questão da reciclagem. Então, todo tipo de recurso natural, seja esgotável ou não esgotável, mesmo assim, precisamos pensar em utilizá-lo sem uma exploração demasiada, ou seja, com responsabilidade, pensando inclusive no bem do nosso planeta, porque se a gente cuida do nosso planeta, nós estamos cuidando de nós, seres humanos, tá certo? Então, pensando nisso, a gente vai aí fazer essa atividadezinha para praticar o que a gente aprendeu. Então, o que eu quero que vocês façam? Converse aí com seus colegas de sala e reflita sobre o uso das fontes de energias utilizadas em sua casa. Quais são as fontes de energia que você utiliza aí em sua casa? Não é? E depois você vai escrever em seu caderno o nome de uma fonte de energia renovável e uma não renovável. Você pode assistir a aula novamente para refletir sobre isso. Você pode fazer pesquisa na internet, você pode conversar com seus colegas em salas, vocês podem aí debater sobre esse assunto que é importantíssimo, trazer este debate para a sala de aula, conversar com o professor, uma professora, para que vocês percebam aí a importância de se conscientizar sobre o uso responsável dessas fontes de energia. É claro que a gente não utiliza essas fontes individualmente, mas aí globalizado, né, como um todo, em todo o nosso planeta. De que forma eu, Mauriceia, você, pode aí participar desse cuidado com o meio ambiente e com essa exploração dos recursos naturais. E então, gente, olha, estamos chegando ao final de mais um ano, como eu já falei para vocês. Estamos chegando ao final da aula de ciências e eu quero deixar aí para vocês, gente, um grande abraço, que vocês possam ver e rever quantas vezes for possível essa aula e que possam estar aí utilizando para o seu crescimento, para o crescimento pessoal. E não esqueça, autovalorização
é importantíssimo no nosso dia a dia. Eu quero agradecer a Raquel pela participação na sala, deixar um grande abraço para vocês e a gente se encontra. Até a nossa próxima aula, gente. Um grande abraço.